O sexto princípio é que, às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Até então, praticamente tudo que eu falei aqui nessa playlist foi de que o governo é melhor do que o mercado é melhor do que o governo. E o governo, tudo que ele tende a fazer é ruim. Só que o próprio Mankio reconhece que isso não é uma verdade absoluta, mas ele é cuidadoso a dizer que às vezes o governo pode melhorar os resultados do mercado. Como é que o governo melhora? A primeira forma é garantir regras. Então o governo ele tem o que o Max Weber coloca, que é o monopólio da força. Então significa que ele é o único que pode, de forma legal, agir com força. Se outro grupo de pessoas ou pessoa agir com força, está cometendo um crime. O governo não. Se ele agir com força, prender alguém, tirar a liberdade de alguém, se essa pessoa, se tiver motivos na lei, claro, se tiver tipificado na lei, ele tem como fazer isso de forma legal, ele não vai ser punido por isso. Diferente de que se uma pessoa está roubando, eu vou lá e começo a espancar ela. Eu também estou cometendo um crime. Não existe essa história de justiça com as próprias mãos. De acordo com o direito legal. Claro, não estou falando do ponto de vista moral, se isso é correto ou não, moralmente falando, mas sim do ponto de vista legal, eu estou cometendo um crime. Outro exemplo é o direito de propriedade. Então. Se não tivesse o governo para dar ali, garantir esse direito de propriedade, os fazendeiros não iam cultivar alimentos se achassem que as colheitas iam ser roubadas. Porque percebe, imagina que eu sou fazendeiro, estou cultivando aqui, aí vem alguém e me rouba. E aí essa pessoa foge. E aí é muito custoso para ir atrás dessa pessoa. Não tem tanto incentivo para produzir aqui porque eu posso ser roubado a qualquer momento. Agora, quando tem um governo, se essa pessoa rouba, já tem toda uma estrutura do governo para ir atrás dessa pessoa, desse ladrão. Isso é tudo do ponto de vista teórico, tá? Então, o governo iria garantir determinados direitos, como o direito à propriedade. Outro caso que o governo é importante dele atuar são as externalidades que são conhecidas como falhas de mercado. Por exemplo, a poluição. Duas pessoas estão em uma economia de mercado, estão trocando produtos ali, estão produzindo, mas elas podem emitir poluentes e isso prejudicar terceiros. Para as duas pessoas pode estar tudo certo, mas para terceiros pode estar com problemas. E a desigualdade, ou a pobreza, tá? As duas coisas, principalmente a pobreza. Então, alguns bens, se funcionarem pela lógica do mercado, podem não ser acesso a todo mundo. E se forem bens essenciais, já fica complicado. Moradia, por exemplo, na cidade. As moradias ficaram muito caras e tem gente que não tem condições de pagar. E aí, mas não uma necessidade básica, você ter uma casa, você ter um lar? Aí o governo intervém com programas de habitação. Por exemplo, é uma das formas de você usar o governo. E a gente vai falar em outra aula sobre ali como é que o governo pode melhorar o bem-estar econômico. Governos podem melhorar os resultados, mas não significa que sempre vão, porque, como eu falei, isso é tudo muito teórico. Políticas públicas podem ser feitas somente para compensar poderosos, vou deixar aqui, tá? Exemplo, grandes artistas recebendo recursos da Lei Rouanet, aqui no Brasil, né? Você vê artistas que já são milionários e estão recebendo recursos do governo, via regra. O orçamento desse ano acho que foi 46 bilhões de ano, do ano de 2024. Então isso aqui é muito criticado. Como é que o governo, que em tese deveria combater a desigualdade e a pobreza, está dando dinheiro para pessoas que já são ricas? Os políticos podem ser bem intencionados, porém mal informados. Exemplo, a lei do cinto que eu falei, do cinto de segurança que eu falei anteriormente. Então era uma lei que foi feita com boas intenções, teoricamente, de você reduzir ali os acidentes de trânsito, mas acabou que aumentou o acidente com pedestres. Tá? Você reduziu os acidentes fatais com motoristas, mas aumentou com pedestres justamente porque os motoristas passaram a dirigir de forma menos prudente. Isso aqui, pessoal, eu falei lá no princípio 3 dessa playlist. Então volte lá para você entender melhor como é que essa lei que foi feita com uma boa intenção acabou tendo efeitos colaterais adversos. E não esqueça de acompanhar toda a playlist aqui de economia.